Olá, corredor! Olá, corredora! Seja muito bem-vindo ao quadro mais amado aqui deste canal, que é o Chama o Photo Finish, o quadro onde eu respondo a sua dúvida. É uma espécie de consultoria grátis que você deixa aí nos comentários e principalmente se você deseja ter a sua dúvida respondida no próximo Chama o Photo Finish, só escrever aqui embaixo ela que eu normalmente seleciono as perguntas que foram colocadas no quadro, né, para que fique mais fácil de achar. Então, se quiser, só colocar aqui. Sem mais delongas, solta a vinheta e bora pro Chama o Photo Finish! A primeira pergunta é do Vitinho Takisako. Tenho 13 anos e estou fazendo 50 km semanais, com o objetivo de sub 47 nos 10K. É saudável? Cara, eu tenho uma opinião, muito controversa, que é: você não deveria estar treinando para 10 km com 13 anos, tá? Não deveria estar treinando para 10 km. Por quê? Não tem nem competições oficiais de 10 km para crianças de 13 anos, crianças/adolescentes de 13 anos. Se eu não me engano, na CBAT, eu acho que o 10 km começa no sub-16 apenas. O que eu vejo, tá? A gente tem algumas janelas sensíveis no nosso corpo para desenvolver força e desenvolver velocidade. Caso tu não saiba, além de ser treinador de corrida, eu também sou formado e sou treinador de atletismo nível 1 pela World Athletics, que é a Confederação Mundial de Atletismo, e também pela Confederação Brasileira de Atletismo. E lá a gente vê que determinadas valências, por exemplo, como força e velocidade, têm algumas janelas sensíveis para serem desenvolvidas. Velocidade é entre 6 e 8 anos, se eu não me engano, e uma segunda janela que se abre é entre 12 e 14 anos. Se o teu desejo é se tornar um atleta e competir, enfim, tu tá muito errado. Por quê? Tu tá focando na coisa que é mais fácil de conseguir, que é correr distâncias maiores. Isso é muito fácil de conseguir, porque nós temos uma habilidade quase assim, ó, não vou dizer infinita, né? Mas a gente tem uma capacidade muito grande de melhorar a nossa resistência, mas a gente tem uma capacidade pequena de melhorar a velocidade. Se eu fosse você com 13 anos, se você viesse me perguntar isso, eu falaria: foque em distâncias curtas. E às vezes nem corrida de fundo, tá? Focar em distâncias, por exemplo, com 400 metros, 800 metros, 1.500 metros, até 3 quilômetros, vai ser muito melhor porque você vai desenvolver uma velocidade de reserva mais rápida, você vai desenvolver mais força, vai desenvolver mais técnica de corrida, e aí isso vai ser muito mais benéfico à sua carreira de longo prazo do que ficar focando em correr 10 quilômetros com 13 anos. Porque desenvolvendo essas habilidades, e se você for pegar qualquer grande atleta da história, todos eles começaram com distâncias menores. Bekele, Kipchoge, Paavo Nurmi, Zatopek, todos eles começaram com distâncias menores. Por quê? Essas distâncias menores formam a base física e também até mental para depois você correr distâncias mais longas. Então, de verdade, eu acho que é uma escolha errada que você está fazendo. Seu foco deveria ser em distâncias muito mais curtas, até porque seu corpo ainda não está preparado para essa grande quantidade de volume e, por exemplo, treinar para um 10 km. Os seus músculos não estão em completo desenvolvimento, seu sistema aeróbico não está em completo desenvolvimento. Eu focaria isso só depois dos 16 anos, tá? É muito melhor para você ser dessa forma, beleza? Bora para a próxima pergunta, que é, na verdade, uma sequência de perguntas aqui, que é muito engraçado. Lucas botou: tenho 1,93 e peso 80 quilos. Sinto que com esse peso consigo bater sub-16 no 5 km. Porém, queria pesar uns 85 quilos, mas creio que afeta a performance. Aí o Fernando respondeu: qual moto você usa para fazer 5K nesse tempo? Dependendo da moto, com 85 quilos não vai fazer muita diferença. Aí o Jean responde: tem que pesar na balança. Literalmente, se você quer desempenho ou estética, meu caro gafanhoto. Afinal, sub-16 já está fora da curva. Quem você pensa que é? Um corredor do Quênia? Gostei dessa referência. Enfim, cara, eu acho, assim, ó, correr sub-16 no 5 km já é um negócio assim que te coloca no top 1%, tá? De verdade, eu vejo que poucas pessoas com 80 quilos conseguem fazer isso, tá? Normalmente as pessoas que conseguem isso têm menos peso corporal, porque
eu já falei aqui algumas vezes, a corrida é um trabalho mecânico assim, ó, não sei quão longe tu tá dos sub-16 no 5 km, não sei qual a tua marca atual, mas, cara, é um trabalho bem longo, tá? Bem longo mesmo. Pesar 5 quilos a mais vai ser mais pesado, mas, cara, também a gente não sabe em que nível tu tá. Então, eu acharia que é bem difícil com 85 quilos. Inclusive, eu tava vendo uma estatística esses tempos que teve, acho que um atleta que correu, claro que a gente tá falando de algumas proporções diferentes, que ele correu sub-27 nos 10 km, ou sub-28, que pesava acima de 70 quilos. Foi o primeiro atleta que conseguiu fazer isso. Então é algo bem difícil, porque realmente o peso ele tem uma importância muito grande quando a gente fala de correr essas marcas. E assim, ó, um sub-16 é uma marca, cara, como eu disse antes, ela é bem expressiva. Então acho que vai ser difícil, mas não estou duvidando. E também tem que ver a quão distante você está dessa marca no momento atual. Mas os comentários aqui do Fernando e do Jean foram muito bons. Bora para a próxima pergunta, pergunta da Janaína. Quantas semanas antes da maratona você recomenda que se alcance o pico de distância do ciclo? Obrigada se puder responder. Passa a semana esperando o quadro do PhotoFinish. É claro que eu posso responder. Sempre com os meus alunos, 3 semanas antes. Vou fazer a maratona, então 1, 2, 3 finais de semanas antes é o pico de volume, tá? Então ficaria 3 finais de semana antes da maratona. Então o penúltimo aqui, antes da maratona, acaba sendo um treino ali entre 10, 15 quilômetros, dependendo da velocidade da pessoa. Esse outro treino aqui acaba sendo um treino de 20 quilômetros, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da pessoa. E esse outro aqui normalmente é o pico de volume, porque para a gente recuperar de um ciclo grande de volume, um longão, realmente com extensão de 2, 3, depende da pessoa, 4 horas, leva pelo menos umas 2 semanas. Então levaria essas 2 semanas que eu ainda estou colocando carga e a gente vai fazendo uma redução progressiva de volume. Normalmente aqui estaria os 100%, mais ou menos aqui uns 70% e aqui uns 50%, mais ou menos isso. E aí, semana da maratona. Beleza? Espero que tenha ajudado. Próxima pergunta, pergunta do Pedro Augusto. Baita vídeo, Nestor, como sempre. Agradeço que vocês gostem muito dos vídeos. Ele complementa. Saudade das suas cartas no Substack. Isso realmente é algo que eu estou devendo. Eu sinto muita saudade de produzir as cartas no Substack, que inclusive você pode entrar no meu Substack, tem várias cartas publicadas lá, que são e-mails que eu envio direto para você, são totalmente gratuitos, tu pode entrar aqui no link da descrição e ir lá para conhecer meu Substack. E também na descrição dos vídeos eu sempre tenho que lembrar, né, que tem link pro meu Strava, se tu quiser acompanhar meus treinos, tem link pro meu Instagram, se tu quiser acompanhar um pouco mais da minha rotina, tem link pro meu fortalecimento inteligente, que é uma masterclass que eu tenho, tem link pro meu playbook de como baixar o pace na corrida e também tem link para minha assessoria se você deseja ter o meu acompanhamento para evoluir na corrida. Então tudo tá na descrição dos vídeos e voltarei a produzir pro Substack. Eu tô passando por um momento meio turbulento e aí não tô conseguindo escrever para lá, mas eu quero voltar pelo menos com uma carta por semana. Próxima pergunta do Petavares76. Boas, Nestor. Tenho já 49 anos e comecei a correr há pouco mais de um ano. E desde aí já consegui fazer várias meias e várias provas de 10 km. Cara, eu não sei o quanto é um pouco mais de um ano e o que são várias meias, mas eu acho bastante coisa, tá? Eu já corro desde 2020, tá? Eu corro corridas de longa distância desde 2020. E eu comecei a correr, praticava atletismo antes desde 2018, mas já tinha algumas experiências com corrida. Mas de 2020 para cá, que é quando eu tô mais sério, eu corri oficialmente 4 meias maratonas. Então você já correu várias meias em período de um pouco mais de um ano, talvez esteja fazendo provas demais, né? Os meus melhores tempos são 1h50 na meia e 48 minutos nos 10K. Preparo a minha primeira maratona, que será dia 2 de novembro. Caramba, cara, um pouco mais de um ano de treino já vai para maratona? Cara, tá, ok, legal. Achas que tentar um tempo de 3h45 será demasiado ambicioso? Ou por ser a primeira, deveria apenas focar em chegar ao fim? Abraço aqui de Portugal. Olha, se tu vai passar 1h50, 1h50, 1h50 dá 3h40. Cara, 3h45 é ambicioso. Bem ambicioso. Porque tu estaria dobrando a meia e acrescentando só 5 minutos, tá? Eu colocaria uma maratona abaixo de 4 horas já tá bem legal. Acho que o 3h45 é bem ambicioso, porque não é simplesmente dobrar, né? A gente tem uma perda aí de 10 a 15 segundos de rendimento de uma meia para uma maratona. Então, 1h50, cara, 1h50 acho que dá 5h10 de pace, alguma coisa assim.
Se fosse 5 de pace, dá 1h45, então 1h50 vai dar mais ou menos uns 5h15. Tu faria a maratona ali, se for 5h15, eu não tô lembrado agora também, esse cálculo tá meio difícil de fazer na cabeça, mas daria mais ou menos ali uns 5h30, 5h35, beleza? E eu acho que sempre a primeira maratona, ela tem que ser sem muita cobrança. Até porque é algo novo, é diferente de uma prova de 5K, onde aqui a gente pode ir com um pouco mais de desempenho, porque se tu tiver um desempenho e tu quebrar numa prova de 5K, tu vai quebrar num 3 km, vai correr 2 km quebrado. Ou vai quebrar no 4, vai correr 1 km quebrado. Numa prova de 10, tu vai quebrar ali no quilômetro 6, quilômetro 7, vai correr 3K quebrado. Agora na maratona, se tu sai muito ambicioso, tu quebra no 30. Aí são 12 quilômetros que tu vai correr quebrado. Pô, é muita coisa, é um desgaste muito grande, porque esses mesmos 12 quilômetros finais não são iguais aos primeiros 30. Então, eu acho que a primeira maratona ela tem que ser feita de uma maneira mais leve, mais tranquila, até para te conhecer a distância, entender como é que teu corpo reage a essa distância mais. Enfim, vai para curtir a prova, depois que faz a primeira maratona, aí tu já tem uma ideia de como funciona e aí tu pode planejar os próximos passos e aí sim, a próxima tu fazer buscando desempenho, beleza? Eu acho que é uma estratégia melhor. Próxima pergunta do Elso CP. Excelente vídeo, parabéns, muito obrigado. Já deixou o like? Sim? Não? Então deixa o like no vídeo agora. Queria saber se hoje eu corro 10 km com pace de 4,8. 4,8? Em dezembro posso correr 18 km com pace de 4,2? Tenho 53 anos e 76 quilos. Treino 4 vezes por semana. Cara, eu não sei o que seria um pace de 4,8. Porque os segundos, né, eles vão até 60. Então, realmente não sei o que seria um pace de 4,8. Mas, enfim, não entendi a pergunta, mas é possível, tudo é possível. Tá saindo ali de 10 km 4,8 para 18 4,2, pode ser que funcione. Enfim, não tem como te dar uma resposta muito boa, porque embora que você treine essas 4 vezes por semana, eu não sei como é que está a qualidade dos seus treinos nessas 4 vezes. E isso faz bastante diferença. Então, dependendo como for essa qualidade dos treinos, é possível sim. É o que eu consigo te dizer no momento. Próxima pergunta do Leandro Fragas Pontes. Uma dúvida, Nestor. É produtível fazer treinos de tiro em percurso misto com subidas e descidas ou no plano é melhor? Quais vantagens e desvantagens? Obrigado, mestre. Então, é produtivo sim. Por quê? Normalmente, eu oriento que meus alunos façam tiros de maior qualidade no plano, porque é onde tu vai conseguir colocar a qualidade necessária, tá? Porque vai ser mais tranquilo de tu atingir aquela determinada velocidade. Por exemplo, escolher um percurso plano, que não tem influência de trânsito, não tem influência de pessoa, não tem influência de ciclista, você consegue dar qualidade e focar única e exclusivamente no seu treino. Agora, quando a gente vai fazer um treino de tiro, dependendo do tiro, né? Por exemplo, se for um tiro muito intenso, a gente está falando de velocidades como V3000, uma V1500, uma V800, tu vai fazer com subidas e descidas, esse treino ele vai se tornar extremamente difícil, muito mais difícil que ele já seria normalmente. E aí, mas aí agora se a gente pega, por exemplo, um treino com uma V10.000, uma velocidade de meia maratona, uma velocidade maratona, que são velocidades mais tranquilas, eu acho que sim, é muito válido de fazer, até porque, dependendo da prova que você for fazer, e se ela tiver subidas e descidas, você já aprende como gerenciar esse esforço ao longo do percurso. Por quê? Se a prova tem subida e tu pretende bater teu RP nos 10K ou na meia maratona, tu vai ter que correr naquele ritmo que tu pretende fazer nas subidas. Então, tu já vai treinando isso durante o seu processo de treinamento. Por isso, sempre que você for fazer provas que tenham subidas e descidas, eu acho válido colocar alguns treinos, desde que a intensidade desses treinos de tiro não sejam tão altas, mas se a prova não tiver, aí pode escolher ou não fazer, tá? A vantagem é que no plano tu consegue controlar mais e dar qualidade, e aí com as subidas e descidas tu consegue trabalhar mais a tua percepção de esforço para o mesmo ritmo. Próxima pergunta do Pedro Arébalo. O simulador de escada ou escada como um todo pode ser aliado do corredor como complementar ao fortalecimento? Pode ser um aliado sim, só tem que cuidar muito o volume que vai fazer desse treino de escadas. Por exemplo, tem muitos treinos que dá pra gente fazer de fortalecimento em escadas, principalmente aquelas escadarias de ginásio. O meu professor de atletismo, quando eu tive aula na faculdade, levava a gente para as escadas do ginásio, para as arquibancadas, né? E aí a gente fazia trabalhos educativos, a gente subia as escadas correndo, a gente subia as escadas tanto no degrau longo quanto no degrau curto, era uma maneira muito eficiente de ganhar força. Só que tem que cuidar o volume disso aí, porque como é no concreto, vai ter um impacto maior, vai exigir mais das tuas articulações, e aí as escadas por si só podem ser um bom complemento ao fortalecimento, só tem que cuidar, manejar o volume. Já fazer o simulador de escada, eu não acho tão interessante,
porque ali tu vai estar desgastando o teu corpo, não vai estar fazendo força como deveria fazer. Então, ao invés de fazer um simulador de escada, eu prefiro que você vá e faça um treino de fortalecimento mesmo, que aí você vai estar colocando mais carga, porque o simulador de escada não tem tanta carga assim, além de trazer uma fadiga maior. E aí, entre fazer o simulador de escada e correr normal, eu também prefiro que você corra normal. Então, o simulador de escada não vejo tanto benefício assim para o corredor. Agora, a escadaria, algumas formas, pode ser sim interessante. Mais uma pergunta do Pedro. Semana pré-prova, devemos parar os treinos de inferiores? Eu sempre paro na semana de prova. Então, normalmente ali toda semana deixo de fazer e aí volto na outra semana pós-prova. A não ser que não seja minha prova-alvo. Então, digamos que eu estou me preparando para uma meia maratona. E aí, meia maratona, sei lá, maio do ano que vem, que é a minha próxima prova de meia maratona. Inclusive, eu acho que é a próxima prova que eu vou fazer. Talvez eu faça algumas provas preparatórias, mas é a meia maratona internacional de Porto Alegre, em maio. Estou me preparando para ela. No meio termo, digamos ali em março, vou fazer uma prova de 10K para ver como é que está meu condicionamento. Eu não vou cortar o fortalecimento aí. Continuo fazendo, porque é só uma prova teste, é como se eu estivesse treinando, e aí eu só corto na semana da minha prova principal. Porque a gente não perde força naquela semana e talvez, dependendo do fortalecimento, eu possa estar gerando um desgaste a mais no meu corpo sem necessidade, porque o foco é performar na hora da prova. Mas dá para fazer alguma coisa muito leve ou treinar superiores até terça, quarta-feira, assim, caso você goste muito da academia. Próxima pergunta do Deiler Ferreira, uma dúvida. Posso fazer esse treino de tiro depois dele correr mais uns 5 km, por exemplo? Cara, se tu conseguir correr mais 5 km depois do teu treino de tiro, tem desculpa, mas tu treinou fofo, tá? Não tem como tu correr 5K. Ou o porquê correr 5K depois de um treino de tiro, tá? Se tu correr 5K depois do treino de tiro, tá correndo fofo. Então, poder pode, mas eu colocaria mais qualidade no treino de tiro e deixaria esse 5K para fazer em outro momento. Beleza? Basicamente isso. Próxima pergunta da Josélia da Silva. Por que muitos treinadores ignoram tiros de 100 metros? Para mim é um dos melhores treinos, mas eu não ignoro tiros de 100 metros. Eu uso os tiros de 100 metros, meus alunos sabem, inclusive se tu quiser se tornar meu aluno, é só clicar no primeiro link da descrição, que eu uso muitos tiros de 100 metros para corridas coordenadas. Então, para trabalhar ritmo de velocidade, mais relaxado, mais tranquilo, uso muitos tiros de 100 metros. Agora, não dá para a gente fazer uma preparação, por exemplo, para uma prova de 3 km, para uma prova de 5 km, para uma de 10, para uma de 21, para uma de 42 com tiro de 100 metros. Aí fica inviável, porque é muito distante a distância. Usando o tiro de 100 metros para dar um estímulo de velocidade, tudo certo. Eu uso. Toda semana meus alunos têm. Eu acho que eles até não gostam tanto. Às vezes eu tento dar uma variada, boto uns tiros de 30 segundos para mudar um pouco, mas sempre tem toda semana esses tiros para estimular a velocidade. Agora, eu não monto nenhum treino específico só com tiros de 100 metros. É legal? É legal. Mas uma preparação para provas mais longas, só com tiros de 100 metros, eu acho ela bem pobre na sua preparação. E aí a última pergunta, que eu vou ocultar o nome da pessoa. Esse bigode tá muito feio. Tá fora de moda. Olha, o que eu tenho pra te dizer? O meu bigode não é pra te agradar. O bigode, a minha namorada gosta, eu tô tranquilo e tá tudo certo. Não gosta do meu bigode, é só não assistir os vídeos e tá tranquilo. Não entendo como é que as pessoas vêm fazer um comentário desses. É claro que o YouTube é público, então a pessoa pode comentar o que quiser, eu super entendo, mas aí se comentar o que quiser também vai escutar o que não quiser e eu não estou ligando a mínima para a sua opinião. Inclusive, resolvi colocar aqui, poderia só ignorar o comentário. Poderia, mas trouxe aqui, não estarei te dando os holofotes, mas é isso, saiba que eu não ligo nem um pouco para a sua opinião. Com esse clima gostoso, estamos encerrando mais um episódio do Photo Finish. Se tu tem alguma dúvida, pode deixar aqui no campo dos comentários e a gente se vê numa próxima edição. Na verdade, uma próxima edição não, né? Porque eu estarei vindo aqui com outros vídeos também no canal. Mas o seu comentário pode ser respondido num próximo episódio. Um forte abraço e valeu!